Milionário zombou de uma mendiga quando ela pediu ajuda. Saia da minha frente, não. Tenho nada para dar a vagabundos. Minutos depois ela revelou um segredo que o deixou sem palavras. O sol da manhã refletia nas enormes janelas espelhadas do edifício Mendes Incorporation, um arranha-céu de 60 andares que se destacava na Avenida Paulista como monumento ao poder e à ambição. No 60º andar, Ricardo Mendes observava São Paulo através de sua sala presidencial, um copo de uísque. 12 anos. Repousando em sua mesa de mármore italiano, aos 45 anos de idade ele havia transformado a pequena incorporadora de seu pai em um império avaliado em bilhões. Sr. Mendes, a reunião com os investidores chineses começa em 15 minutos, anunciou sua secretária através do interfone. Ricardo ajustou a gravata de seda italiana e verificou seu reflexo na janela. O terno sob medida de R$50.000 assentava-se perfeitamente em seu corpo e seus sapatos Oxford italianos reluziam com o brilho da fortuna. Cada detalhe de sua aparência havia sido meticulosamente planejado para transmitir uma mensagem clara. Poder. Marina, prepare a sala de reuniões e certifique-se de que o café seja servido na temperatura exata. Da última vez estava frio demais e você sabe como eu odeio incompetência, disse ele, sua voz carregando o peso de quem estava acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Enquanto descia pelo elevador privativo, Ricardo revisava mentalmente os números do novo projeto, um complexo residencial de luxo que desalojar 300 famílias de uma comunidade antiga. O projeto duplicaria sua fortuna. Mas havia uma crescente resistência da comunidade local. Para ele eram apenas obstáculos a serem removidos, como tantos outros em sua carreira. O elevador abriu suas portas no térreo e Ricardo caminhou pelo saguão principal como um rei em seu castelo. Funcionários curvam-se levemente à sua passagem, alguns por respeito, a maioria por medo. Sua reputação de demitir pessoas por motivos triviais o precedia. Bom dia, Sr. Mendes. Cumprimentou o chefe da segurança abrindo a porta principal. Ricardo apenas assentiu. Se dar ao trabalho de responder do lado de fora, seu motorista já aguardava com a porta da Mercedes-Benz blindada aberta. Reunião seria no Hotel Unique, a 10 minutos dali, onde os investidores estavam hospedados. Tome o caminho mais rápido, Paulo, não quero atrasos hoje, ordenou enquanto checava as últimas cotações da bolsa em seu celular de última geração. O carro deslizava pela avenida quando um protesto bloqueou parcialmente a via. Manifestantes carregavam faixas contra a especulação imobiliária e a gentrificação. Ricardo bufou de irritação. Desvie dessa gentinha, Paulo, não quero me atrasar por causa desses vagabundos que não tenho o que fazer. O motorista obedeceu, tomando uma rua lateral. Foi quando precisaram parar em um semáforo e Ricardo viu algo que o irritou profundamente. Uma senhora idosa de aparência humilde aproximava-se dos carros pedindo ajuda. Tranque as portas, ordenou Ricardo, embora fosse desnecessário. Em um carro blindado, a senhora, que aparentava ter mais de 70 anos, vestia roupas simples mas limpas e havia algo diferente em seu olhar, uma dignidade que contrastava com sua aparente situação. Ela se aproximou da janela do carro e, para surpresa de Ricardo, não estendeu a mão pedindo dinheiro, mas sim tentou estabelecer contato visual com ele. Senhor Ricardo, ela disse, sua voz surpreendentemente firme, preciso falar com o senhor sobre algo muito importante. Ricardo sentiu um calafrio inexplicável ao ouvir seu nome pronunciado por aquela desconhecida. Por um breve momento, algo no olhar dela o perturbou, como se ela pudesse enxergar através de sua fachada cuidadosamente construída. Paulo, abra um pouco a janela, ordenou, contrariando seu comportamento habitual. A janela desceu alguns centímetros e a senhora aproximou-se. Mas meu nome é Maria dos Santos, mas todos me conhecem como Dona Maria. Eu preciso lhe contar algo sobre seu passado, algo que mudará sua vida para sempre. Ricardo sentiu sua irritação crescer, substituindo o momentâneo desconforto. Como ousa? Quem você pensa que é para tentar essa conversa fiada comigo? Eu estava lá quando você nasceu há 45 anos no Hospital Santa Clara, em Ribeirão Preto. Eu era parteira e chega, trovejou Ricardo, seu rosto vermelho de raiva. Saia da minha frente, não tenho nada para dar a vagabundos e se tentar me importunar novamente chamarei a polícia. As pessoas que passavam pela calçada pararam para observar a cena, algumas filmando com seus celulares. Dona Maria recuou um passo, mas seu olhar permaneceu firme. O senhor pode me expulsar agora, mas a verdade sempre encontra seu caminho, e quando ela vier à tona, o senhor vai se lembrar deste momento. O semáforo abriu e Paulo acelerou o carro, deixando Dona Maria para trás. Ricardo ajustou sua gravata, tentando recuperar a compostura. Paulo, quero que registre uma reclamação na empresa de segurança do bairro. Não quero ver essa mulher por aqui novamente. Mas enquanto o carro se afastava, Ricardo não conseguia afastar completamente a sensação inquietante que o encontro havia provocado. Algo no olhar daquela a senhora, na firmeza de sua voz ao mencionar o hospital onde ele nascerá, perturbava mais do que gostaria de admitir. Ao chegar ao hotel, Ricardo forçou-se a focar na reunião que o aguardava. Afinal, havia um império para
expandir e ele não permitiria que uma mendiga transtornasse seu dia enquanto caminhava pelos corredores luxuosos do hotel cercado por obras de arte milionárias. Ricardo reassumiu sua postura de sempre, a de um homem que construiu seu império com próprias mãos e não devia satisfações a ninguém. Mal sabia ele que aquele breve encontro era apenas o começo de uma tempestade que estava prestes a varrer todas as suas certezas. A reunião com os investidores chineses havia terminado há horas, mas Ricardo permanecia em sua sala no 60º andar, o olhar fixo na cidade que se estendia sob seus pés. O encontro com Dona Maria mais cedo havia deixado uma marca invisível em seus pensamentos, como uma pequena rachadura em um vidro. Aparentemente indestrutível, Ser Mendes, a voz de Marina soou através do interfone. A senhora que o senhor mencionou hoje cedo está aqui novamente. Ela insiste em falar com o senhor e diz que é sobre o Hospital Santa Clara. Ricardo sentiu seu estômago contrair. Como aquela mulher havia conseguido passar pela segurança do prédio Mandiá? Embora imediatamente te ordenou, mas sua voz traiu uma nota de inquietação que não lhe era característica. Senhor, Marina hesitou. Ela tem alguns documentos antigos consigo e está muito doente. Ela disse que é seu último desejo revelara verdade antes que o que Ricardo o interrompeu bruscamente. Antes que o câncer a leve, ela tem laudos médicos comprovando sua condição terminal. Ricardo caminhou até a janela. Seu reflexo distorcido no vidro. Fumem. Por que aquela mulher o perturbava tanto? Porque simplesmente não podia ignorá-la como fazia com todos os outros que tentavam tirar vantagem de sua posição. Está bem, disse finalmente. Mande-a subir, mas quero 2 seguranças na porta. Minutos depois, Dona Maria entrou em sua sala sob a luz forte do escritório. Ricardo pôde observá-la melhor. Apesar das roupas simples, havia uma dignidade em sua postura que não combinava com alguém que pedia mola. Seu rosto marcado pelo tempo e pela doença mantinha uma serenidade desconcertante. O senhor não mudou nada, disse ela sentando-se na cadeira que Marina havia indicado. Tem os mesmos olhos determinados de quando era bebê. Vamos direto ao ponto. Ricardo cortou, tentando manter o controle da situação. O que você quer? Dinheiro. Dona Maria sorriu tristemente enquanto abria uma pasta. Gasta pelo tempo. Dinheiro não, senhor, quando se está no fim da vida como eu estou. As únicas coisas que importam são a verdade e a paz de espírito. Ela retirou da pasta uma fotografia antiga amarelada. Ricardo reconheceu o Hospital Santa Clara, onde nascerá seu pai. Havia feito questão de construir uma nova ala naquele hospital anos depois, como forma de agradecimento pelo milagre de seu nascimento. Esta foto foi tirada no dia 15 de março há 45 anos. Continuou Dona Maria. Eu era parteira-chefe da maternidade naquela noite. 2 bebês nasceram com minutos de diferença. Um deles era filho de Roberto e Helena Mendes, o outro de João, carpinteiro, e Maria Clara, uma jovem professora. Ricardo sentiu seu coração acelerar, mas manteve a expressão impassível. E daí? Por isso deveria me interessar, porque naquela noite Dona Maria fez uma pá, sua voz tremendo levemente. O bebê dos Mendes nasceu morto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo levantou-se bruscamente, suas mãos tremendo. Isso, absurdo, uma tentativa patética de extor. Vou chamar a segurança agora mesmo. O senhor tem uma marca de nascença. Dona Maria continuou imperturbável. Uma pequena mancha em forma de meia-lua nas costas próxima ao ombro direito. O bebê dos Mendes não tinha marca alguma. Eu sei disso porque fui eu quem fez o roto dos 2 bebês. Ricardo cambaleou apoiando-se em sua mesa. Como ela poderia saber sobre sua marca de nascença? Roberto Mendes era um homem poderoso mesmo naquela época. Prosseguiu Dona Maria. Quando viu seu filho morto, algo nele se quebrou. Ele me ofereceu uma quantia absurda de dinheiro para fazer a troca e manter segredo. Disse que poderia dar uma vida muito melhor ao outro bebê, que a família biológica era muito pobre. Chega, Ricardo gritou, mas sua voz não tinha mais a firmeza habitual. Dona Maria retirou mais documentos de sua pasta. Certidões antigas, uma carta manuscrita, mais fotografias. Seu verdadeiro pai faleceu há 5 anos. Antes de morrer, ele escreveu esta carta para você. Sua mãe, sua verdadeira mãe, ainda está viva. Ela nunca se casou novamente. Dedicou sua vida ao magistério em uma pequena cidade de Minas Gerais. Ricardo sentou-se novamente. Suas pernas não conseguiam mais sustentá-lo. Por que agora? Porque depois de tanto tempo o rosto de Dona Maria se contraiu em uma expressão de dor e ela levou a mão ao peito. Porque estou morrendo. Ser Ricardo, o câncer está em estágio terminal. Tenho no máximo 2 meses de vida. Não posso partir levando esse segredo comigo. O senhor merece saber a verdade e sua verdadeira mãe merece a chance de conhecer seu filho. Ela colocou os documentos sobre a mesa de Ricardo, incluindo seus laudos médicos que comprovavam sua condição. Não espero seu perdão por ter participado dessa mentira. Só espero que o senhor use essa verdade para encontrar quem realmente é. Ricardo olhava fixamente para os documentos, seu mundo desmoronando ao seu redor. Toda a sua vida, todo o seu império havia sido construído sobre uma mentira.
Como posso ter certeza? Perguntou finalmente sua voz quase um sussurro. Teste de DNA confirmará tudo, respondeu Dona Maria levantando-se com dificuldade. Mas no fundo, senhor Ricardo, acho que o senhor sempre soube que era diferente, sempre se sentiu um estranho mesmo em meio a todo esse luo. Não é verdade? Ricardo não respondeu, mas algo dentro dele se quebrou. Lembrou-se de todos os momentos em que se sentirá deslocado na Fã Mendes, de todas as vezes que seu pai comentara como ele era diferente dos outros membros da família. Vou deixar meu contato com sua secretária, disse Dona Maria caminhando lentamente até a porta. Quando estiver pronto para conhecer toda a verdade, me procure, mas não demore muito. Meu tempo está acabando. Após sua saída, Ricardo permaneceu imóvel em sua cadeira por horas, os documentos intocados à sua frente. A noite caiu sobre São Paulo, e as luzes da cidade começaram a piscar como milhares de estrelas artificiais. Seu império de vidro nunca pareceu tão frágil naquela noite pela primeira vez em anos. Ricardo Mendes chorou. Um vento frio soprava pelas ruas de Ribeirão Preto naquela noite de março. Há 45 anos, o Hospital Santa Clara, ainda modesto naquela época, tinha suas luzes acesas apenas nos corredores essenciais. Na maternidade, Dona Maria realizava sua ronda noturna verificando as gestantes que poderiam entrar em trabalho de parto a qualquer momento. Era uma noite especial. A parteira experiente podia sentir isso. Depois de 30 anos ajudando a trazer vidas ao mundo, ela desenvolvera uma espécie de intuição para noites importantes. Em 2 quartos diferentes, 2 mulheres enfrentavam as dores do parto. Helena Mendes, esposa do poderoso empresário Roberto, e Maria Clara, esposa de João, o carpinteiro da cidade. Dona Maria chamou uma enfermeira jovem correndo pelo corredor. A senhora Mendes está com contrações mais fortes. Quase simultaneamente, outro chamado veio do quarto ao lado. Maria Clara também estava pronta para dar à luz. O destino parecia ter escolhido entrelaçar essas 2 vidas de maneiras que ninguém poderia prever. Helena Mendes havia tentado engravidar por 15 anos. Este bebê era sua última tentativa, resultado de tratamentos caríssimos e orações intermináveis. No quarto luxuoso, especialmente preparado para ela, Roberto Mendes caminhava de um lado para outro, sua figura imponente demonstrando uma ansiedade incomum para alguém tão controlado. Salve meu filho, ele havia implorado a Dona Maria mais cedo. Faça o que for preciso, mas salve meu filho. Dinheiro não é problema. No ao lado, em uma enfermaria comum, Maria Clara respirava com dificuldade, segurando a mão calejada de João. Eles não tinham muito além do amor um pelo outro e a esperança de dar uma vida digna ao filho que estava chegando. Vai dar tudo certo, João sussurrava para a esposa enquanto limpava o suor de sua testa com um lenço. Simples, nosso filho vai ser abençoado. Dona Maria coordenava as 2 equipes, movendo-se entre os quartos com a agilidade que seus anos de experiência lhe conferiam. As horas passaram em um borrão de gritos, ordens médicas e o cheiro característico de hospital. Primeiro bebê nasceu à 00:07. O filho dos Mendes. Dona Maria sentiu seu coração apertar quando percebeu que algo estava errado. O bebê não chorou depois de tentativas desesperadas de reanimação. A verdade cruel se apresentou. O filho tão esperado dos Mendes nascerá morto. Roberto Mendes, ao receber a notícia, transformou-se. Seu rosto, normalmente controlado, contorceu-se em uma máscara de dor e fúria. Não, ele gritou agarrando o jaleco de Dona Maria. Não pode ser. Faça alguma coisa. Minutos depois, no quarto ao lado, um choro forte e saudável ecoou pelos corredores. O filho de Maria Clara e João nascerá perfeitamente saudável, trazendo consigo uma pequena marca de nascença em forma de meia-lua próxima ao ombro direito. Foi nesse momento que Roberto Mendes fez algo que mudaria para sempre o destino de várias vidas. Puxou Dona Maria para uma sala vazia, seus olhos brilhando com um desespero perigoso. Quanto? Ele perguntou, sua voz tremendo. Quanto você quer para fazer a troca? Dona Maria sentiu seu sangue gelar. Senhor Mendes, o que está sugerindo é crime. 10 milhões de ele interrompeu, aumentando a oferta antes mesmo dela terminar de falar. 15 milhões, 20 milhões, não me importo com o valor. Aquela família pobre não pode dar ao filho deles nem um décimo do que eu posso oferecer. Será melhor para todos. A parteira tentou argumentar, mas Roberto Mendes era um homem acostumado a conseguir o que queria. Suas palavras eram uma mistura tóxica de ameaças veladas e promessas grandiosas. Pense-se bem, ele continuou, sua voz mais controlada. Agora, com o dinheiro que vou te dar, você pode ajudar centenas de famílias pobres e o bebê terá a melhor vida possível. Todos saem ganhando. Naquela noite fatídica, Dona Maria fez a escolha que a assombrar pelo resto de sua vida. Com o coração pesado e as mãos trêmulas, ela organizou a troca. O bebê saudável foi levado para Helena Mendes, enquanto o corpo do bebê sem vida foi entre Maria Clara e João. Sinto muito, ela sussurrou para o casal devastado, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto os observava abraçados chorando. A perda de seu filho. Os anos se passaram e Dona Maria observou de longe o crescimento de Ricardo. Viu quando os Mendes se mudaram para São Paulo. Acompanhou pelos jornais sua ascensão no
Mundo dos negócios também manteve contato discreto com Maria Clara, que nunca se recuperou mente da perda, mas dedicou sua vida a ensinar crianças carentes. João, o carpinteiro, trabalhou até seus últimos dias, sempre carregando no peito a dor da perda do filho. Antes de morrer, escreveu uma carta guardando nela todo o amor que nunca pôde demonstrar. O peso desse segredo foi corroendo Dona Maria por dentro até que o diagnóstico do câncer terminal a forçou a confrontar suas escolhas. Ela não podia partir leve consigo uma verdade tão importante. Perdoe-me, Maria Clara, ela havia dito em sua última visita à professora aposentada. Vou consertar isso antes de partir. Seu filho saberá a verdade agora, sentada em seu pequeno apartamento após o confronto com Ricardo. Em seu escritório, Dona Maria olhava para uma fotografia antiga do Hospital Santa Clara. As imagens daquela noite ainda eram vívidas em sua memória, os gritos, as súplicas, as escolhas impossíveis. Seu telefone tocou exibindo um número desconhecido. Era Ricardo. Preciso saber. Mas sua voz soava diferente. Vulnerável. Preciso saber tudo sobre aquela noite. Dona Maria fechou os olhos, sentindo o peso de 45 anos de segredo começando a se dissipar. Venha me visitar amanhã, ela respondeu suavemente. Está na hora de você conhecer sua verdadeira história. Amanhã estava cinzenta quando Ricardo estacionou seu carro importado em frente ao modesto edifício onde Dona Maria morava, no bairro do Bexiga. O contraste entre seu Mercedes-Benz e as construções antigas ao redor não poderia ser maior. Ele hesitou por um momento antes de descer do veículo a pasta com os documentos que receberá no dia anterior pesando em suas mãos como chumbo. O prédio não tinha elevador e Ricardo subiu os 4 andares, sentindo cada degrau como uma etapa de sua própria jornada em direção à verdade. No apartamento 402, Dona Maria o aguardava. Ela havia preparado um café simples servido em xícaras de louça antiga que carregavam as marcas do tempo. Entre ela disse sua voz mais fraca que no dia anterior: você tem os olhos dela. Sabia de Maria Clara, sua verdadeira mãe. Ricardo sentou-se rigidamente em uma cadeira simples de madeira, tão diferente de seu mobiliário. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente organizado, com fotografias antigas nas paredes e um cru fixo sobre a porta. Por que demorou tanto? E ele perguntou, sua voz traindo a mistura de raiva e angústia que o consumia. Por que esperar 45 anos para contar a verdade? Dona Maria sentou-se com dificuldade, seus movimentos limitados pela doença que a consumia. O medo, Ricardo, medo e a vergonha me mantiveram em por todos esses anos, mas quando recebi o diagnóstico terminal percebi que não podia partir levando esse segredo comigo. Ela abriu uma caixa de madeira antiga e retirou mais fotografias e documentos. Sua mãe biológica nunca deixou de pensar em você. Ela guardou cada recorte de jornal que mencionava seu nome e cada notícia sobre suas conquistas. Ricardo pegou uma das fotografias com mãos trêmulas. Nela, uma jovem mulher sorria segurando um buquê de flores simples. Ao seu lado, um homem de aparência humilde abraçava com óbvio amor. São seus pais verdadeiros. Dona Maria explicou Maria Clara e João. A foto foi tirada no dia do casamento deles, meses antes de você nascer, e eles sabiam sobre a troca. Dona Maria negou com a cabeça. João morreu acreditando que seu filho havia nascido morto. Maria Clara, ela sempre sentiu que havia algo errado, mas nunca teve provas. Uma mãe sente, sabe? Ricardo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. A cidade continuava seu movimento incessante lá fora, alheia ao terremoto que sacudia seu mundo. Fiz um teste de DNA ontem à noite, ele disse, sua voz rouca. Usei um fio de cabelo do meu pai, do Roberto. O resultado chegou esta manhã. Ele tirou um envelope do bolso do paletó. Não somos compatíveis, nenhuma possibilidade de parentesco. Dona Maria assentiu silenciosamente. Ricardo continuou suas palavras, saindo como uma torrente. Toda a minha vida, toda a minha identidade é uma mentira. O império que ajudei a construir, o nome que carrego, tudo é baseado em uma farsa. Não, Dona Maria interrompeu com firmeza surpreendente. O que você construiu com seu próprio esforço, suas escolhas. Isso é você, Ricardo, independente do nome que carrega. Mas quem sou eu? Ele perguntou, e pela primeira vez em anos sua voz soava como a de um menino perdido. Você é filho de um homem que trabalhou com as próprias mãos até o último dia de sua vida. Ela respondeu, pegando um envelope amarelado. João escreveu esta carta para você antes de morrer. Ele nunca soube a verdade, mas algo em seu coração o fez escrever para o filho que acreditava ter perdido. Ricardo pegou a carta com mãos trêmulas, mas não conseguiu abri-la. E minha mãe, Maria Clara, ela ainda vive em Minas Gerais. Nunca saiu da cidade pequena onde lecionou por 30 anos. Aposentou-se há pouco tempo. Dona Maria fez uma pausa. Tô indo, ela merece saber a verdade, Ricardo, e você merece conhecê-lo. O celular de Ricardo vibrou. Eram mensagens urgentes do escritório, lembretes de reuniões, números que precisavam de sua atenção. Pela primeira vez, tudo aquilo parecia insignificante. Como Roberto pôde fazer isso? Ele murmurou, mais para si mesmo que para Dona Maria. O desespero faz as pessoas cometerem atos terríveis. Ela respondeu, Roberto Mendes era um
Homem poderoso que não aceitava perder a morte de seu filho verdadeiro o quebrou. De uma forma que ela parou tomada por outro acesso de tosse. Ricardo instintivamente foi ajudá-la, surpreendendo-se com seu próprio gesto. Ela parecia tão frágil agora, tão diferente da mulher que o confrontar na rua. Quanto tempo? Ele perguntou suavemente. Os médicos dizem que tenho algumas semanas no máximo. Câncer está muito avançado. Ela sorriu tristemente. Por isso precisava te contar tudo agora. Não posso partir sem tentar consertar o que ajudei a destruir. Ricardo sentou-se novamente, sua mente um turbilhão de o que devo fazer agora? Isso só você pode decidir. Dona Maria respondeu. Mas posso te dizer uma coisa, sua mãe biológica está sozinha. Ela nunca se casou novamente, dedicou sua vida a ensinar crianças carentes. Talvez seja hora de duas almas solitárias se encontrarem. Ricardo olhou para a carta em suas mãos, para as fotografias espalhadas sobre a mesa, para os documentos que provavam que sua vida era construída sobre uma mentira. Em seu bolso o celular continuava vibrando, mas o som parecia vir de um mundo distante. Preciso de tempo, ele disse finalmente. Preciso processar tudo isso. O tempo é algo que não tenho muito. Dona Maria respondeu suavemente. Mas você tem razão. Apenas não demore demais. Há feridas que precisam ser curadas e verdades que precisam ser ditas. Quando Ricardo deixou o apartamento horas depois, a cidade havia sido coberta por uma chuva fina. Ele não voltou para o escritório. Em vez disso, dirigiu sem destino pelas ruas de São Paulo, a carta de seu pai biológico queimando em seu bolso e o peso de 45 anos de mentiras pesando em seus ombros. Naquela noite, sozinho em sua cobertura luxuosa, Ricardo finalmente encontrou coragem para abrir a carta. As palavras de um pai que nunca conheceu estavam prestes a mudar sua vida para sempre. A notícia se espalhou como fogo em palha seca pelos corredores da Mendes Corporation. Os rumores começaram, pequenos sussurros nos elevadores sobre a ausência incomum do presidente da empresa nos últimos 3 dias. Ricardo, que nunca havia faltado a uma reunião importante em 20 anos de carreira, havia cancelado todos os seus compromissos sem explicação. Na sala da presidência, agora vazia, documentos importantes aguardavam assinaturas urgentes para o projeto do complexo residencial de luxo que desalojar centenas de famílias estava em um momento crítico. Os investidores chineses esperavam uma resposta até o final da semana, e o silêncio de Ricardo começava a gerar especulações perigosas sobre o que está acontecendo com o. Ricardo perguntou. Carlos, o diretor financeiro, durante uma reunião de emergência com os principais executivos. Primeiro ele sai no meio do o expediente, depois aparece por 3 dias sem dar satisfação. Isso não é normal. Marina, sua secretária há 15 anos, mantinha-se em silêncio, guardando o segredo do encontro com Dona Maria, mas ela também estava preocupada. Nunca havia visto seu chefe tão perturbado quanto no dia em que a idosa deixará seu escritório em sua cobertura nos jardins. Ricardo estava mergulhado em um mundo particular de descobertas e dores. A carta de João, seu pai biológico, estava apta sobre a mesa de centro, suas palavras gravadas em sua mente como ferro em brasa. Meu filho, nunca pude te segurar nos braços, mas carrego você no coração todos os dias. Diz que você nasceu dormindo, que não chegou a conhecer este mundo, mas algo dentro de mim nunca aceitou completamente essa verdade. Enquanto trabalho na marcenaria, imagino como você teria herdado amor pela madeira, ou seria mais parecido com sua mãe, com seu dom para ensinar. Não tenho muito para te deixar além destas palavras e do amor de um pai que nunca pode ser, mas quero que saiba, onde quer que sua alma esteja, que você foi amado profundamente, amado. Seu pai. João. O telefone tocou pela 100ª vez naquele dia, e era Roberto Mendes, seu pai. Não o homem que o havia roubado de sua verdadeira família. Filho, precisamos conversar. A voz de Roberto soava preocupada. Os investidores estão inquietos. Há rumores circulando. O que está acontecendo? Ricardo sentiu a bile subir a garganta. Como aquele homem ainda ousava chamá-lo de filho? Não posso falar agora, respondeu secamente, desligando em seguida. Seu celular imediatamente acendeu com uma mensagem de reunião extraordinária do conselho convocada para amanhã. Sua presença é indispensável. Ricardo jogou o telefone longe, mas sabia que não poderia fugir para sempre. O império que ajudara a construir estava em risco e milhares de empregos dependiam de suas decisões. Mesmo que sua vida pessoal estivesse em frangalhos, tinha responsabilidades que não podia ignorar. Naquela noite ele recebeu uma ligação inesperada de Dona Maria. Sua voz estava mais fraca. Ricardo, precisamos nos encontrar, ela disse entre acessos de você tem mais coisas que você precisa saber, e meu tempo está acabando. Estou a caminho, ele respondeu, sentindo que mais revelações estavam por vir no pequeno
Apartamento do Bexiga. Dona Maria o aguardava com mais documentos. Your state havia piorado visivelmente nos últimos dias. Roberto Mendes não apenas organizou a troca dos bebês, ela revelou, entregando-lhe uma pasta antiga. Ele manipulou documentos e subornou funcionários do hospital. Criou uma rede de mentiras para garantir que a verdade nunca viesse à tona. Ricardo folheou os documentos, seu rosto empalidecendo. Havia recibos, cartas e provas concretas de uma conspiração que ia muito além da troca de bebês. Por que está me mostrando isso agora? Perguntou. Por quê? Amanhã você terá que enfrentar o conselho. Ela respondeu, e precisa estar preparado. Roberto não vai aceitar perder o controle facilmente. Ele vai lutar com todas as armas que tem. Como se para confirmar as palavras, o celular de Ricardo vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Sabemos a verdade sobre suas origens. O conselho será informado amanhã se você não recuar do projeto da comunidade. Eles estão me chantageando. Ricardo murmurou, mostrando a mensagem para Dona Maria. O que você vai fazer? Ela perguntou, seus olhos cansados fixos nele. Ricardo se levantou com uma nova determinação em seu semblante. Fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Vou enfrentar a verdade. Não importa o custo. Na manhã seguinte, a sala do conselho estava lotada. Roberto Mendes ocupava a cabeceira da mesa, sua presença dominante como sempre. Os conselheiros conversavam em voz baixa. O ar pesado com expectativa. Ricardo entrou, precisamente às 9 horas, em seu terno impecável. Sua postura firme não revelava o turbilhão interior que o consumia. Senhores, ele começou, sua voz clara e forte. Antes de iniciarmos a reunião, há algo que preciso compartilhar. Roberto se moveu desconfortavelmente em sua cadeira. Filho, talvez este não seja o momento. Não me chame de filho. Ricardo cortou sua voz gélida. Não depois do que você fez. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Ricardo respirou fundo e continuou. Por 45 anos. Vivi uma mentira, arquitetada por Roberto Mendes, que roubou um bebê de uma família humilde para substituir seu próprio filho na morte. Os conselheiros começaram a murmurar, alguns pegando seus celulares, outros trocando olhares chocados. Tenho todas as provas aqui. Ricardo continuou, colocando os documentos sobre a mesa, incluindo o teste de DNA que confirma que não sou filho biológico dos Mendes. Roberto levantou-se, seu rosto vermelho de fúria. Você está destruindo tudo que construímos. Não, Roberto. Ricardo respondeu calmamente. Você destruiu tudo. No momento em que decidiu construir um império sobre uma mentira, as próximas horas foram um turbilhão de revelações, acusações e decisões difíceis. Ao final do dia, as ações da Mendes Incorporation haviam despencado na bolsa e os principais jornais do país já preparavam suas manchetes bombásticas para o dia seguinte. Mas Ricardo sentia-se estranhamente em paz. Pela primeira vez em sua vida, estava sendo verdadeiro consigo mesmo. Enquanto dirigia de volta ao apartamento de Dona Maria para contar o que havia acontecido, seu telefone tocou. Era Marina. Ser. Ricardo. Sua voz estava urgente. Dona Maria foi levada às pressas para o hospital. Ela está pedindo para vê-lo. O carro fez uma curva brusca em direção ao Hospital Império. Eu podia esperar. Agora havia prioridades mais importantes em sua vida. O corredor do Hospital São Camilo estava silencioso quando Ricardo chegou, ofegante, ao contrário do luxo discreto do andar onde Dona Maria estava internada. Seu coração estava em tumulto. As últimas 24 horas haviam transformado sua vida em um verdadeiro caos. A revelação no conselho, a queda das ações da empresa. E agora este quarto, informou a enfermeira, reconhecendo-o dos jornais. Antes que pudesse alcançar o quarto, uma voz familiar o deteve. Ricardo. Era Helena Mendes, a mulher que o criará como filho. Seu rosto, normalmente sereno, estava marcado por lágrimas. Precisamos conversar. Ele hesitou. O último lugar onde queria estar naquele momento era perto de qualquer membro da família Mendes, mas algo no olhar de Helena fez parar. 5 minutos, ele disse frigido. Helena o conduziu até uma pequena sala de espera vazia. Suas mãos tremiam enquanto segurava sua bolsa de grife. Eu sempre soube. Ela começou, sua voz quase um sussurro. Desde o primeiro momento em que te colocaram em meus braços, eu sabia que não era meu filho biológico. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você sabia? Roberto me contou tudo naquela mesma noite. Ela continuou, lágrimas escorrendo por seu rosto maquilado. Ele disse que era nossa única chance de termos uma família, que ninguém jamais saberia. Eu que eu estava tão destruída pela perda do nosso bebê que aceitei participar daquela loucura. E em nenhum momento você pensou na minha verdadeira mãe? Ricardo perguntou, sua voz
Carregada de amargura na dor dela, Helena baixou os olhos no início. Eu me torturava pensando nela, mas então você começou a crescer, a me chamar de mãe e eu me permiti esquecer. Me permiti acreditar na mentira que nós criamos, uma mentira que destruiu várias vidas. Ele respondeu passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Você tem que entender, Ricardo. Roberto não era um homem mau. A perda do nosso filho o enlouqueceu. Ele não conseguia aceitar que seu único herdeiro havia morrido. Não, Ricardo explodiu. Sua voz ecoando pela sala. Não tente justificar o injustificável. Ele roubou um bebê de uma família pobre, manipulou documentos e comprou pessoas. Isso não é loucura, é crueldade calculada. Nesse momento, Roberto Mendes entrou na sala. Seu rosto, normalmente autoritário, parecia ter envelhecido 10 anos desde a reunião do conselho. Vim buscar sua mãe. Ele disse, evitando olhar diretamente para Ricardo. Ela não é minha mãe. Ricardo! Respondeu automaticamente. Minha mãe é uma professora aposentada em Minas Gerais que passou 45 anos acreditando que seu filho estava morto. Roberto deu um passo à frente, sua voz tremendo. Filho. Por favor, não me chame de filho, Ricardo gritou. Você destruiu 3 vidas naquela noite. A do seu verdadeiro filho, que nem teve chance de ser planteado adequadamente. A minha, que vivi uma mentira, e a dos meus verdadeiros pais, que sofreram uma perda que não precisavam sofrer. Helena soluçou e Roberto abraçou o protetor. Tudo que fizemos foi por amor, que ele tentou argumentar. Ricardo riu amargamente. Amor? Você chama isso de amor? Amor é respeitar. É ser honesto. O que vocês fizeram foi egoísmo puro. Uma enfermeira apareceu na porta. Ser Mendes, Dona Maria está perguntando por você. Ricardo se virou para sair, mas parou por um momento. Vocês têm até amanhã para convocar uma coletiva de imprensa e contar toda a verdade. Se não fizerem isso, eu mesmo farei você destruir a empresa. Roberto perguntou incrédulo. Sobre milhares de empregos dependem da Mendes Incorporation. A empresa sobreviverá à verdade. Ricardo! Respondeu, mas não sobreviverá a mais mentiras. Ele saiu da sala, deixando Helena chorando nos braços de Roberto. No quarto 312, Dona Maria o esperava, seu rosto mais pálido que nunca. Você os confrontou. Ela disse, não era uma pergunta. Como você sabe, está nos seus olhos. Ela respondeu, sua voz fraca, o peso da verdade sempre muda nosso olhar. Ricardo sentou-se ao lado da cama. Por que me chamou aqui? Porque preciso te contar uma última coisa, ela disse, pegando sua mão com surpreendente força sobre sua mãe Maria Clara. Ela está vindo para São Paulo. Ricardo sentiu seu coração falhar. Uma batida. Como assim? Eu a contatei. Dona Maria confessou depois que você saiu do meu apartamento ontem. Liguei para ela e contei tudo. Ela pegou o primeiro ônibus. Deve chegar amanhã de manhã. Ricardo levantou-se atordoado. Você não tinha esse direito, não tinha o direito de guardar esse segredo por 45 anos. Ela respondeu que não tinha o direito de participar daquela troca, mas tenho o direito, não o dever, de tentar consertar meus erros antes de partir. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ricardo. E se ela me odiar? E se ela não te odeia? Dona Maria interrompeu suavemente. Ela nunca deixou de te amar. Mesmo acreditando que você estava morto, ela te amava e guardou cada recorte de jornal sobre você, mesmo sem saber que era seu filho. Algo em seu coração de mãe sempre soube. Ricardo caiu na cadeira, overwhelmed. Sua vida estava mudando rápido demais, as verdades se revelando em um ritmo vertiginoso. Quanto tempo? Ele perguntou, olhando para os aparelhos que monitoravam os sinais vitais de Dona Maria. Os médicos dizem que tem alguns dias no máximo. Ela respondeu com uma calma surpreendente. Mas agora posso partir em paz. A verdade está vindo à tona e você finalmente poderá conhecer sua verdadeira mãe. Ricardo segurou a mão dela, sentindo sua fragilidade. Obrigado. Ele sussurrou, apesar de tudo, obrigado por contar a verdade. Um pequeno sorriso apareceu no rosto cansado de Dona Maria. Agora vá, ela disse. Você tem uma coletiva de imprensa para organizar e uma mãe para encontrar. Quando Ricardo deixou o hospital, a noite já havia caído sobre São Paulo. Amanhã seria um dia decisivo. A verdade seria revelada ao mundo, e ele finalmente conheceria sua verdadeira mãe. O império dos Mendes poderia desmoronar, mas talvez das ruínas algo mais valioso pudesse surgir, a verdade, e com ela a chance de redenção. A rodoviária de São Paulo fervilhava com sua usual agitação matinal. Quando Ricardo chegou, faltando 15 minutos para 6 horas, o ônibus vindo de Minas Gerais estava previsto para chegar às 6h15. Pela primeira vez em
Sua vida ele se sentia completamente despreparado para um encontro vestido com jeans e uma camisa simples bem. Diferente dos ternos italianos que costumava usar, Ricardo tentava passar despercebido os jornais da manhã expostos nas bancas da rodoviária. Estampavam manchetes sensacionalistas sobre o escândalo na Mendes Incorporation, império construído sobre troca de bebês herdeiros revela fraude de 45 anos na coletiva de imprensa do dia. Anteriormente, havia sido um verdadeiro circo midiático. Roberto e Helena Mendes, pressionados pelo ultimato de Ricardo, confirmaram toda a história, causando um terremoto no mundo empresarial. As ações da empresa despencaram mais 20%, e os investidores chineses haviam cancelado todas as negociações no Terminal 5. Desembarque de Poços de Caldas anunciou o sistema de som, tirando Ricardo de seus pensamentos. Seu coração começou a bater mais forte. Em poucos minutos encontraria sua verdadeira mãe Marina, sua fiel secretária. Havia conseguido uma foto recente de Maria Clara através de contatos na cidade mineira. Agora ele segurava essa foto com mãos trêmulas. Uma senhora de 65 anos, cabelos grisalhos e um sorriso gentil que carregava uma tristeza antiga nos olhos. O ônibus chegou pontualmente e os iros começaram a desembarcar. Ricardo observava atentamente cada rosto até que a viu. Maria Clara descia os degraus do ônibus com cuidado, carregando uma pequena mala. Ela vestia um vestido simples, florido, e um casaco bege, tão diferente das mulheres elegantes com quem ele costumava conviver. Seus olhares se cruzaram e o tempo pareceu congelar. 45 anos de separação, de dor e de segredo se dissolveram naquele momento. Maria Clara levou a mão à boca, suas pernas fraquejando. Ricardo correu para ampará-la. Mãe Maria Clara, ele gaguejou, segurando-a pelos braços. Meu filho, ela sussurrou, tocando seu rosto com as mãos trêmulas. Eu sempre soube, meu coração de mãe sempre soube que havia algo errado. Eles se abraçaram ali mesmo no meio da rodoviária, alheios aos olhares curiosos dos passantes. Ricardo, o poderoso empresário que nunca demonstrava emoções em público, chorava abertamente enquanto sua mãe o abraçava como se quisesse compensar 45 anos de ausência em um único momento. Vamos sair daqui, ele conseguiu dizer finalmente, pegando a mala dela. Tem um café aqui perto onde podemos conversar, no pequeno café longe dos olhares curiosos. Mãe e filho começaram a reconstituir as peças de suas vidas paradas. Maria Clara tirou de eu guardei cada notícia sobre você, ela disse, espalhando sua bolsa um envelope gasto cheio de recortes de jornal. Os recortes sobre a mesa, mesmo sem saber que era meu filho, algo me atraía para suas histórias. Era como se uma parte de mim reconhecesse você. Ricardo pegou dos recortes mais antigos uma reportagem sobre seu primeiro grande empreendimento imobiliário. Como a senhora, como você soube que eu estava vivo? Maria Clara respirou fundo, seus olhos marejados. Dona Maria me ligou há 3 dias no início. Pensei que fosse algum tipo de brincadeira cruel, mas então ela começou a contar detalhes daquela noite, coisas que só quem estava lá poderia saber. Você deve me odiar, Ricardo disse baixando-os. Eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que o meu pai, João, desprezava. Um homem ganancioso que destruía comunidades em nome do lucro. Não, Maria Clara respondeu, pegando suas mãos. João nunca desprezou ninguém. Ele sempre dizia que cada pessoa tem sua história, seus motivos, e você não sabia quem era. Como poderia agir diferente? Ricardo sentiu as lágrimas voltarem. Me fale sobre ele, sobre meu pai. Maria Clara sorriu através das lágrimas. João era um homem extraordinário, trabalhava com madeira, fazia mó belíssimos e tinha mãos ásperas do trabalho, mas um coração tão gentil. Ele nunca superou sua perda nos últimos dias de vida. Ainda falava sobre o filho que não chegou a conhecer. Tenho a carta dele, Ricardo disse, tirando envelope amassado do bolso. Li tantas vezes que já decorei cada palavra. Ele escreveu essa carta uma semana antes de morrer. Maria Clara explicou que disse que precisava deixar algo para o filho mesmo acreditando que você estava no céu. Era como se uma parte dele soubesse que você estava vivo em algum lugar. O café esfriava nas xícaras enquanto eles compartilhavam histórias, preenchendo as lacunas de 45 anos. Ricardo descobriu que tinha 2 meio-irmãos. João havia se casado novamente anos após a suposta morte do bebê e teve 2 filhos. Maria Clara, por outro lado, nunca se casou. Novamente dediquei minha vida ao magistério, ela explicou a cada aluno que passava por minha sala de aula. Recebia um pouco do amor que não pude dar a você. O celular de Ricardo tocou. Era do o hospital. Dona Maria havia piorado durante a noite. Precisamos ir, ele disse, levantando-se.
Há alguém que precisa te ver uma última vez no hospital, dona. Maria estava consciente, mas muito fraca. Seus olhos se iluminaram quando viu Maria Clara, ao entrar no quarto. Me perdoe, ela sussurrou. Deveria ter contado a verdade há tanto tempo. Maria Clara segurou sua mão. Não há o que perdoar. Você nos devolveu um ao outro, isso é o que importa agora. Ricardo observava a cena sentindo que um ciclo se fechava. Ali estavam as 3 pessoas cujas vidas haviam sido irremediavelmente alteradas naquela noite de 45 anos atrás. A parteira que guardou o segredo, a mãe que perdeu o filho e o filho que viveu uma vida que não era sua. Agora posso partir em paz. Dona Maria disse, com sua voz quase inaudível, que a verdade está revelada. E vocês estão juntos novamente. Maria Clara começou a cantar suavemente uma antiga canção de ninar, a mesma que cantava para o bebê em seu ventre 45 anos atrás. Ricardo segurou a mão de sua mãe, sentindo que, apesar de todo o caos em sua vida profissional, algo muito mais importante estava sendo reconstruído. Era o início de uma nova jornada, uma busca não mais por sucesso ou poder, mas por algo muito mais valioso. Sua verdadeira identidade e o amor incondicional de uma mãe que nunca deixou de esperar por ele. Os primeiros raios de sol começavam a iluminar o quarto de hospital quando Dona Maria partiu serenamente segurando as mãos de Ricardo e Maria Clara. Seu último sorriso parecia carregar a paz de quem finalmente conseguiu girar um erro do passado. O médico declarou o óbito às 5h45 da manhã. Ela esperou até nos reunir. Maria Clara sussurrou, enxugando as lágrimas, e completou sua missão. Antes de partir, Ricardo assentiu, sentindo uma mistura complexa de emoções. A mulher que havia guardado o segredo de sua verdadeira identidade por tanto tempo agora havia partido, mas não antes de mudar completamente o curso de sua vida. Precisamos organizar o funeral, ele disse. Sua voz rouca, ela merece uma despedida digna. Maria Clara tocou o seu braço suavemente. Filho, antes disso, há algo que você precisa saber. Seus irmãos estão vindo para São Paulo. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Sim, depois que seu pai, que João se casou novamente. Ele teve 2 filhos, Pedro e Ana. Eles viram a notícia na televisão e me ligaram ontem à noite. Estão a caminho. A ideia de ter irmãos, verdadeiros irmãos de sangue, era algo que Ricardo nunca havia considerado. Toda sua vida ele havia sido filho único, carregando sozinho o peso das expectativas dos Mendes. Como eles são? Perguntou sua voz traindo sua ansiedade. Maria Clara sorriu, tirando uma foto da bolsa. Pedro é professor universitário em Belo Horizonte e Ana são enfermeiras em Poços de Caldas. São pessoas simples, mas de bom coração como o pai de vocês. Ricardo olhou para a fotografia de um homem de cerca de 35 anos e uma mulher um pouco mais nova, ambos com o mesmo sorriso gentil que ele reconhecera em Maria Clara. Seus irmãos. A palavra soava estranha em sua mente. Algumas horas depois, após organizarem o funeral de Dona Maria, Ricardo levou Maria Clara para seu apartamento na cobertura. Ela parou na entrada, claramente desconfortável com tanto luxo. Precisa fazer isso, filho? Posso ficar em um hotel, por favor? Ele interrompeu. Já perdemos tempo demais enquanto preparavam café para eles na cozinha de aço escovado e mármore italiano. Ricardo observava sua mãe caminhar pelo apartamento tocando os objetos com delicadeza, como se tentasse conhecer o filho através deles. Você tem uma vista linda, ela comentou, parando diante da janela que dominava a cidade. Tenho tudo que o dinheiro pode comprar, ele respondeu amargamente, mas nunca tive o que realmente importava. Maria Clara se virou para ele, seus olhos cheios de compreensão. Não se torture assim, você não tinha como saber. O interfone tocou. Eram Pedro e Ana, que haviam chegado mais cedo do que o esperado. Ricardo sent you. Suas mãos suarem enquanto caminhava até o elevador privativo para recebê-los. As portas se abriram e ali estavam eles, seus irmãos. Pedro is tall and broad-shouldered. Largos como João nas fotos antigas e Ana com os mesmos olhos gentis de Maria. Clara. Houve um momento de silêncio constrangedor antes que Ana desse um passo à frente e o abraçasse sem aviso. Bem-vindo à família, irmão, ela disse, sua voz embargada. Pedro também se aproximou, estendendo a mão que logo se transformou em outro abraço. Papai sempre dizia que sentia que tinha outro filho em algum lugar, ele disse, parece que seu coração sabia. Os 4 passaram as horas seguintes compartilhando histórias. Ricardo ouviu sobre a vida simples, mas feliz que poderia ter sido sua, sobre os valores que João havia transmitido a seus filhos, sobre as dificuldades e alegrias de uma família que,
Sem saber, estava incompleta, você tem que ver a antiga marcenaria do papai. Pedro disse com entusiasmo que mantivemos tudo como ele deixou as ferramentas, os projetos inacabados e as cartas. Ana acrescentou suavemente. Ele escreveu várias cartas para você ao longo dos anos. Mamãe nos contou que ele as guardava em uma caixa especial mesmo acreditando que você estava bem, você sabe. Ricardo sentiu seu coração apertar. Eu gostaria de ver tudo isso, disse, conhecer o lugar onde meu pai verdadeiro viveu e trabalhou. Então venha Osco. Maria Clara sugeriu depois do funeral de Dona Maria. Volte para casa, filho, e conheça suas raízes. A palavra casa provou que de uma emoção inesperada em Ricardo. Durante toda sua vida casa havia sido sinônimo de mansões luxuosas e apartamentos de cobertura. Agora percebia que talvez casa fosse algo muito diferente. Mas e a empresa? Ele perguntou. Mais para si mesmo que para os outros, todo o escândalo, as investigações. Às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Pedro citou que papai sempre dizia isso. Ricardo reconheceu as palavras. Eram as mesmas que Dona Maria havia usado em seu primeiro encontro, como se o universo estivesse conspirando para levá-lo de volta às suas origens. Sim, ele decidiu finalmente, depois do funeral, vou com vocês. Estão na hora de conhecer minha verdadeira casa. Naquela noite, enquanto seus irmãos descansavam nos quartos de hóspedes, e Maria Clara finalmente havia adormecido, Ricardo permaneceu acordado, olhando para a cidade que sempre considerou seu reino. As luzes de São Paulo piscavam como estrelas terrenas, mas pela primeira vez não o faziam sentir-se poderoso. Em vez disso, sentia-se pequeno, humilde e estranhamente mais completo do que nunca. Seu celular não parava de tocar. Eram advogados, jornalistas, executivos da empresa, todos querendo respostas, mas as únicas respostas que lhe importavam agora estavam em uma pequena cidade de Minas Gerais, em uma antiga marcenaria onde seu pai verdadeiro havia trabalhado. Sonhado e amado, amanhã seria o funeral de Dona Maria, a mulher que, mesmo tendo participou da mentira que mudou sua vida e teve a coragem de revelar a verdade antes de partir. Depois disso, uma nova jornada começaria, uma jornada não de Ricardo Mendes, o poderoso empresário, mas de Ricardo, o filho do carpinteiro, o irmão há tanto tempo perdido, o homem em busca de suas verdadeiras raízes. O funeral de Dona Maria foi simples e digno, exatamente como ela havia vivido seus últimos anos. Ricardo, acompanhado por Maria Clara e seus recém-descobertos irmãos, permaneceu até o último momento observando o caixão descer à terra. Ao céu de São Paulo, normalmente poluído, apresentava um azul surpreendentemente límpido. Naquela manhã, ela pode descansar em paz agora, sussurrou Maria Clara, apertando a mão do filho. Após a cerimônia, eles partiram para Minas Gerais. Ricardo optou por dirigir seu próprio carro, recusando a oferta do motorista no banco do passageiro. Maria Clara segurava uma caixa de madeira que Pedro havia trazido, a caixa das cartas de João, seu pai, fez esta caixa com suas próprias mãos. Ela explicou, acariciando a madeira polida. Ele a chamava de Caixa dos Segredos do Coração. A viagem de 5 horas pela rodovia foi preenchida com histórias de família. Pedro e Ana, que seguiam em outro carro, ocasionalmente ligavam pelo celular para indicar o caminho ou compartilhar mais uma lembrança que vinha à mente quando, finalmente, chegaram aos de Caldas, e o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A cidade aninhada entre montanhas parecia um mundo completamente diferente do ambiente urbano ao qual Ricardo estava acostumado. A marcenaria fica no final desta rua. Maria Clara indicou, sua voz tremendo levemente de emoção. A antiga oficina de João ocupava o térreo de uma casa simples de 2 andares. Um letreiro desbotado ainda mostrava a marcenaria do João Móveis sob medida. Ricardo estacionou o carro, sentindo seu coração bater mais forte. Mantivemos tudo como ele deixou, Pedro explicou, abrindo-a. A porta da oficina era o desejo dele. O cheiro de madeira e verniz invadiu as narinas de Ricardo assim que entraram. Ferramentas organizadas metodicamente pendiam das paredes e projetos inacabados repousavam sobre bancadas de trabalho no centro da oficina. Uma mesa de jantar parcialmente terminada aguardava um acabamento que nunca receberia. Esta seria sua última peça. Ana, disse suavemente, ele estava fazendo para doar à igreja local. Ricardo tocou-a superfície lisa da mesa, sentindo as marcas suaves deixadas pelas ferramentas de seu pai. Em um canto encontrou um pequeno banco de madeira perfeito para uma criança. Ele fez isso para você, Maria Clara revelou, lágrimas correndo por seu rosto quando descobri que estava grávida.
Disse que seria o primeiro presente para seu filho. A emoção tomou conta de Ricardo ali naquela oficina simples. Ele sentia a presença de seu pai mais fortemente do que jamais sentirá de Roberto Mendes em todas as salas de reuniões luxuosas que compartilharam. Maria Clara abriu a caixa de madeira que carregava, revelando dezenas de cartas, todas endereçadas ao meu primeiro filho. Com mãos trêmulas, Ricardo pegou a primeira. Meu filho, hoje você completaria 1 ano. Sua mãe está triste como sempre fica nesta data, mas eu decidi fazer algo diferente. Comecei a construir uma cadeira de balanço, imaginando como seria te ver crescer sentado nela enquanto eu te contava histórias. Dizem que o tempo cura todas as dores, mas há algo em meu coração que nunca cicatrizou completamente. Às vezes, quando estou trabalhando na oficina, imagino ouvir passos de criança e risadas. Será que você teria herdado meu amor pela madeira? Será que estaria aqui agora aprendendo a usar as ferramentas, descobrindo a magia de transformar um pedaço bruto de madeira em algo belo e útil? Seu pai, João Ricardo, não conseguiu conter as lágrimas. Cada carta revelava um aspecto diferente de seu pai, sua bondade, sua sabedoria. Simplesmente seu amor incondicional por um filho que ele acreditava ter perdido para ele. Escreveu uma carta em cada aniversário. Seu Pedro explicou que era sua maneira de manter viva a memória do filho que Deus tinha levado muito cedo. Uma carta em particular chamou a atenção de Ricardo, datada de apenas algumas semanas antes da morte de João. Meu querido filho, algo estranho aconteceu hoje. Estava na feira da cidade quando vi uma revista com a foto de um empresário famoso de São Paulo. Algo nos olhos dele me lembrou tanto sua mãe que fiquei parado ali, olhando aquela foto por muito tempo, sentindo uma conexão inexplicável. Talvez seja apenas a mente de um velho pregando peças, mas não consigo deixar de pensar que há algo no mundo que não estou entendendo completamente, uma peça que não se encaixa no quebra-cabeça da vida. Se você estivesse aqui, já seria um homem feito, teria 45 anos. Às vezes me pergunto se em algum lugar, de alguma forma, você ainda existe. É uma ideia tola. Eu sei, mas um coração de pai nunca deixa de sonhar. Continue em paz, meu filho. Seja onde estiver com amor eterno. Seu pai. A revista era sobre mim. Ricardo percebeu sua voz embargada. Ele me viu de alguma forma. Ele sentiu Maria Clara o abraçou. Enquanto Pedro e Ana se aproximavam, formando um círculo familiar que por tanto tempo esteve incompleto, seu pai sempre dizia que a madeira tem memória. Ana comentou, pegando uma pequena peça inacabada da bancada, que cada marca cada não conta uma história. Acho que as pessoas são assim também. Carregamos marcas que nem sempre entendemos, mas que fazem parte de quem somos. Ricardo passou o resto da noite lendo as cartas, absorvendo cada palavra, cada sentimento expresso por seu pai ao longo dos anos. Em cada linha, descobria um pouco mais sobre o homem que deveria ter sido seu pai, sobre a vida que deveria ter sido sua. Quando a madrugada chegou, ele havia tomado uma decisão. Seu lugar não era mais em São Paulo, comandando o império construído sobre mentira. Seu lugar era ali, entre as ferramentas de seu pai, os móveis inacabados e o amor incondicional de uma família que nunca deixou de acreditar. Vou ficar, ele anunciou durante o café da manhã. Quero aprender o ofício do meu pai, quero continuar o trabalho dele. Maria Clara sorriu, um sorriso que iluminou toda a cozinha simples. Seu pai sempre dizia que a madeira escolhe seu artesão. Parece que ela finalmente encontrou você. E assim, entre cartas antigas e móveis inacabados, Ricardo começou sua verdadeira jornada de volta para casa. A notícia da decisão de Ricardo chegou a São Paulo como um tornado, causando comoção no mercado financeiro. Herdeiro da Mendes Incorporation abdica de império bilionário, estampavam os jornais. O que ninguém sabia que naquele momento Ricardo estava aprendendo a operar uma plaina na antiga marcenaria de seu pai. Suas mãos calejando pela primeira vez na vida. O segredo é sentir a madeira, explicava Pedro, guiando as mãos do irmão mais velho sobre a superfície de um cedro, que cada peça tem sua própria personalidade. Enquanto isso, em São Paulo, uma batalha judicial se desenrolava. Roberto Mendes havia entrado com uma ação para impedir que Ricardo renunciasse ao controle da empresa, alegando que o escândalo era uma tentativa de manipulação do mercado. A ironia não passava despercebida. O homem que havia manipulado vidas agora acusava outros de manipulação. Marina, que continuava leal a Ricardo, chegou a Pouso de Caldas numa manhã chuvosa, carregando uma pasta grossa de documentos que exigiam atenção urgente. Os advogados precisam de sua assinatura, ela explicou, observando seu ex-chefe coberto de serragem. E há uma proposta de acordo dos Mendes. Ricardo limpou as mãos num pano e
Examinou os papéis na pequena sala aos fundos da marcenaria. A proposta era tentadora. Ele manteria uma parte significativa das ações e uma indenização milionária desde que assinasse um acordo de confidencialidade e retirasse todas as acusações. O que você vai fazer? Perguntou Maria Clara, que observava o filho com preocupação. O que meu pai faria? Respondeu Ricardo, pegando uma caneta em vez de assinar o acordo, começou a redigir uma carta. Prezado Roberto Mendes. Por 45 anos, vivi uma vida que não era minha, o império que ajudei a construir. Embora resultado de trabalho foi erguido sobre uma fundação de mentiras, não posso e não vou perpetuar essa farsa. Estou formalmente renunciando a qualquer direito sobre a Mendes Incorporation. No entanto, exijo que 20% do valor da empresa seja transferido para uma fundação que será criada em nome de João, meu verdadeiro pai. Esta fundação se dedicará a apoiar artesãos e suas famílias, garantindo que a arte da marcenaria e outros ofícios tradicionais não se perca. Não é uma negociação, é uma questão de justiça. Ricardo Marina leu a carta com olhos arregalados. Isso vai causar um terremoto no mercado. Às vezes precisamos derrubar tudo para reconstruir da maneira certa. Ricardo Respondeu voltando para sua bancada de trabalho. Nos dias que se seguiram, a batalha judicial se intensificou. Jornalistas acamparam na porta da marcenaria tentando entender por que um dos homens mais do país havia escolhido trabalhar com madeira numa cidade pequena. Foi Ana quem teve a ideia que mudaria tudo durante um jantar familiar. Enquanto Ricardo mostrava orgulhoso sua primeira peça finalizada, uma pequena caixa de joias, ela sugeriu: por que não transformamos a marcenaria numa escola? Podemos ensinar o ofício para jovens carentes, exatamente como o papai sempre sonhou. A ideia pegou fogo no coração de Ricardo. Na manhã seguinte, começou a trabalhar no projeto da antiga marcenaria. Seria expandida, mas manteria sua essência. Cada ferramenta de João seria preservada, cada técnica que ele desenvolveu seria ensinada às novas gerações. Vou usar minha experiência em gestão para algo que realmente importa. Ele explicou à família que a Escola de Artesão João Silva será um lugar onde pessoas poderão transformar suas vidas, assim como estou transformando a minha. O projeto rapidamente ganhou apoio da comunidade. Antigos clientes de João apareceram com histórias imóveis que ele havia feito, cada peça carregando uma memória, uma lição. Ricardo descobriu que seu pai não era apenas um marceneiro, ele era um artista que transformava madeira em amor. Quando a primeira turma de alunos chegou 3 meses depois, a transformação de Ricardo estava completa. Suas mãos, antes seu de executivo, agora carregavam calos de artesão. Seus olhos, que costumavam procurar números em planilhas, agora enxergavam potencial em cada pedaço de madeira. Você tem o dom dele, Maria Clara comentou um dia, observando-o. Ensinar um jovem aprendiz o mesmo olhar concentrado, o mesmo respeito pela madeira. A batalha judicial finalmente chegou ao fim quando Roberto Mendes, pressionado pela opinião pública e por acionistas, aceitou os termos de Ricardo. A Fundação João Silva foi estabelecida e a Escola de Artesãos recebeu fundos suficientes para funcionar por gerações. Numa tarde tranquila, enquanto trabalhava na mesa que seu pai havia deixado inacabada, Ricardo encontrou algo escondido numa gaveta da antiga bancada. Um projeto detalhado para uma casa na árvore com uma nota escrita à mão para meu primeiro filho quando ele cresceu, porque todo menino merece um lugar para sonhar. Naquela noite Ricardo começou a trabalhar em seus próprios projetos. A casa na árvore seria construída não para o menino que ele foi, mas para as crianças que frequentaram a escola. Seria um símbolo de que nunca é tarde para realizar os sonhos de alguém que nos amou incondicionalmente. A madeira tem memória, ele repetia para seus alunos, citando seu pai. Cada peça que criamos carrega um pouco de nossa história, de nosso amor, de nossa redenção. A justiça havia sido feita não através de tribunais e advogados, mas através do trabalho honesto e do resgate de um legado de amor e dignidade. Ricardo finalmente encontrará seu verdadeiro império, não em arranha-céus de vidro e aço, mas nas mãos calejadas que transformavam madeira bruta em obras de arte, exatamente como seu pai havia feito por tantos anos. A verdadeira redenção. Ele descobriu que não estava em vencer batalhas judiciais ou manter fortunas. Estava em honrar o legado de amor que seu pai havia deixado, em transformar vidas através do trabalho honesto, em construir algo que duraria muito mais que impérios corporativos, um legado de humanidade e dignidade. O primeiro aniversário da Escola de Artesão João Silva amanheceu com o cheiro de madeira fresca e café recém-coado. Ricardo, agora completamente transformado, observava os 50 alunos da primeira turma.
preparando suas bancadas para mais um dia de trabalho, suas mãos antes acostumadas apenas a assinar documentos. Agora contavam histórias de dedicação através de calos e pequenas cicatrizes. Medalhas de honra de sua nova vida. Bom dia, professor Ricardo cumprimentou. Joaquim, um garoto de 16 anos que havia sido seu primeiro aluno, o jovem era filho de uma das famílias que seriam desalojadas pelo último projeto da Mendes Incorporation, aquele que Ricardo havia abandonado há um ano. Bom dia, Joaquim. Como está o projeto da Comoda? Quase pronto, professor. Usei aquela técnica de encaixe que o senhor me ensinou, aquela que seu pai criou. Ricardo sorriu lembrando-se de como Pedro havia lhe ensinado essa mesma técnica meses atrás. Era uma marca registrada de João. Encaixes perfeitos que pensavam pregos ou parafusos unidos apenas pela precisão do corte e a sabedoria das mãos que os criavam. Maria Clara entrou na oficina, trazendo uma bandeja com pães caseiros e café. Aos 66 anos, ela havia encontrado uma nova vocação como mãe de todos os alunos da escola. Sua sala de aula havia se transformado em uma cozinha onde ela alimentava não apenas os corpos, mas também as almas dos jovens aprendizes. Filho, ela chamou discretele. Chegou isso para você, era um envelope timbrado do tribunal dentro de uma intimação. Roberto Mendes estava movendo um novo processo, desta vez questionando a legitimidade da Fundação João Silva e exigindo a devolução dos recursos. Ele não desiste, murmurou Ricardo, guardando o documento no bolso do avental de marceneiro. Mas nem isso vai nos parar agora. Tu. Naquela tarde, enquanto orientava uma aula sobre restauração de móveis antigos, Ricardo recebeu uma visita inesperada. Helena Mendes, sua mãe adotiva, estava parada na porta da oficina, claramente deslocada em seu conjunto de grife em meio à serragem e ferramentas. Posso entrar? Ela perguntou. Hesitantes, os alunos observavam curiosos enquanto Ricardo conduzia Helena até a pequena sala dos fundos onde tantas vezes João havia feito seus projetos. Por que você está aqui? Perguntou ele, oferecendo uma xícara do café de Maria Clara. Vim pedir perdão, ela respondeu, suas mãos tremendo ao segurar a xícara simples de cerâmica, e te avisar, Roberto. Ele está doente com câncer terminal, como Dona Maria. Os médicos dão a ele 3 monfes. Ricardo sentiu um turbilhão de emoções. O homem que havia roubado sua vida, que ainda tentava destruir seu novo começo, estava morrendo. É por isso que move esses processos para uma última tentativa de controle, não? Helena respondeu, lágrimas escorrendo por seu rosto maquiado. É medo de que tudo que ele construiu desapareça e seu nome seja lembrado apenas pela mentira que criou. Ricardo levantou-se, caminhando até uma estante onde guardava seus primeiros trabalhos, pegou uma pequena caixa de madeira feita com sobras de diferentes tipos de madeira. Vê esta caixa? Foi minha primeira peça. Está cheia de defeitos, mas cada erro me ensinou algo. Meu pai, João, ele dizia que a madeira perdoa nossos erros se trabalharmos com amor e verdade. Helena observou a caixa, tocando suavemente suas imperfeições. Roberto precisa entender, Ricardo, que o verdadeiro legado não está em prédios ou contas bancárias, está no o que fazemos para melhorar a vida das pessoas. Ele quer te ver. Helena revelou. Finalmente, antes que seja tarde demais, Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. O som das ferramentas e vozes dos alunos preenchendo o ar. Vou visitá-lo, decidiu finalmente, não por ele, but for myself, e need encerrar este capítulo. Naquela noite, durante o jantar familiar, Ricardo compartilhou a notícia. Maria Clara, Pedro e Ana ouviram em silêncio sua decisão de visitar Roberto. Tem certeza, filho? Perguntou Maria Clara, preocupada. Você não deve nada a ele. Devo a mim mesmo, mãe, e ao papai. Ele sempre dizia que o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Na manhã seguinte, antes de partir para São Paulo, Ricardo entrou na oficina vazia no centro, a mesa que João deixará inacabada, agora completada por suas mãos, brilhava sob a luz do sol nascente. Sobre ela, dezenas de projetos dos alunos mostravam que o legado de seu pai verdadeiro continuava vivo. Aprendi mais sobre ser homem neste ano entre ferramentas e serragem do que em 45 anos. Nos escritórios de luxo, ele disse para Pedro que o acompanharia na viagem. Papai ficaria orgulhoso, respondeu o irmão, não apenas pelo trabalho com a madeira, mas por sua coragem em buscar a verdade e lutar por ela. A viagem para São Paulo foi silenciosa, cada irmão perdido em seus próprios pensamentos. Ao chegarem no hospital, encontraram Roberto Mendes muito diferente do poderoso empresário que havia sido. A doença o havia transformado em um homem frágil e envelhecido. Você veio, ele disse, sua voz apenas um sussurro,
Vim, respondeu Ricardo, sentando-se ao lado da cama. Não para acertos de contas, mas para libertarmos um ao outro. Eu destruí sua vida, Roberto. Admitiu, lágrimas escorrendo por seu rosto macilento. Não, Ricardo respondeu. Pegando a pequena caixa de madeira que trouxera consigo, você me deu uma vida diferente da que deveria ter sido minha. Mas agora encontrei meu verdadeiro caminho e você pode encontrar paz fazendo a coisa certa. Abriu a caixa, revelando documentos dentro dela retirada de todos os processos contra a Fundação, uma confissão completa sobre a troca dos bebês e um pedido público de desculpas. Assine, disse suavemente, não pelo dinheiro ou pela fundação, mas pela. A verdade é seu último ato de redenção. Roberto olhou longamente para os papéis. Depois para o homem que criará como filho e que agora estava diante dele transformado e em paz consigo mesmo. A verdade, ele murmurou, pegando a caneta com mãos trêmulas, o preço mais alto que já paguei. Quando Ricardo deixou o hospital naquela noite, sentia-se mais leve. O ciclo estava se fechando, não com amargura ou vingança, mas com compreensão e perdão. A madeira tem memória. Ele repetiu para si mesmo, tocando a caixa que havia feito, mas nós escolhemos quais marcas queremos deixar no mundo. 5 anos se passaram desde que Ricardo descobriu sua verdadeira identidade. A Escola de Artesãos João Silva havia se transformado em uma referência nacional com filiais em 3 estados diferentes. O pequeno galpão original agora era um complexo educacional que mantinha viva a essência do trabalho manual e a dignidade do ofício. Numa manhã de sábado, enquanto o sol nascia sobre as montanhas de Poços de Caldas, Ricardo estava em sua bancada de trabalho finalizando uma peça especial, um berço de bebê, suas mãos agora completamente calejadas e marcadas pelo trabalho com a madeira, moviam-se com a precisão que apenas anos de dedicação podem trazer. Ainda trabalhando tão cedo? O filho perguntou a Maria Clara, entrando na oficina com uma garrafa de café, se Ana vai dar à luz a qualquer momento. Ele respondeu sorrindo, quero que meu primeiro sobrinho tenha um berço feito pelo tio. O berço era uma obra primeira que combinava todas as técnicas que João havia desenvolvido ao longo de sua vida. Ricardo havia estudado cada projeto deixado por seu pai, cada anotação em seus cadernos e incorporado todo esse conhecimento nesta peça única. Seu pai faria exatamente a mesma coisa. Maria Clara comentou, observando os detalhes do trabalho. Ele sempre dizia que móveis para bebês precisam ser feitos com amor. O telefone tocou. Era Pedro, agitado, mas começou. Ana está em trabalho de parto. Ricardo largou suas ferramentas. Imediatamente o berço estava praticamente pronto, faltando apenas alguns detalhes do acabamento. Em poucos minutos, toda a família estava a caminho do hospital. Na sala de espera, Ricardo refletia sobre como sua vida havia mudado. Roberto Mendes havia falecido 3 anos antes, em paz consigo mesmo, após ter confessado publicamente toda a verdade à fundação. João Silva havia recebido não apenas os recursos acordados, mas também uma doação adicional significativa de seu testamento. Helena, sua mãe adotiva, havia se transformado em uma aliada improvável. Após a morte de Roberto, ela começou a trabalhar como voluntária na escola, ensinando administração básica aos alunos que desejavam abrir seus próprios negócios. O perdão havia aberto portas que o ressentimento mantinha fechadas. Um menino, anunciou o marido de Ana saindo da sala de parto com lágrimas nos olhos. Um menino saudável e forte. Quando finalmente puderam entrar para conhecer o novo membro da família, Ricardo sentiu seu coração falhar uma batida. O pequeno João, nomeado em homenagem ao avô que nunca conheceu, tinha uma pequena marca de nascença em forma de meia-lua próxima ao ombro direito, igual à sua. Sussurrou Ana, sorrindo através das lágrimas. Naquela noite, depois que a agitação havia diminuído, Ricardo voltou à oficina para finalizar o berço, enquanto Trabal conversava com seu pai como costumava fazer nas horas silenciosas. O senhor estava certo, pai, ele murmurou, passando a mão sobre a madeira polida. Cada peça conta uma história, cada marca tem um significado. A Escola de Artesãos havia se tornado mais do que um centro de formação profissional. Era um lugar de transformação onde jovens descobriam não apenas um ofício, mas também sua própria dignidade. Muitos dos primeiros alunos agora eram instrutores, passando adiante não apenas técnicas, mas valores. Joaquim, aquele primeiro aluno, havia se tornado um dos professores mais queridos. Sua história de superação de possível desabrigado a artesão respeitado inspirava cada novo estudante que chegava à antiga casa na árvore construída, seguindo os planos deixados por João, havia se transformado em uma biblioteca especializada em marcenaria e artesanato. Era um espaço mágico onde crianças da comunidade podiam sonhar e se inspirar exatamente como João havia
Imaginado, professor Ricardo chamou Joaquim, entrando na oficina mesmo depois. De anos os antigos alunos mantinham o hábito respeitoso de chamá-lo assim. Trouxe algo para você ver. Era um álbum de fotografias documentando a transformação da escola ao longo dos anos. Imagens da primeira turma, das primeiras peças produzidas, das celebrações e conquistas, mas o que chamou a atenção de Ricardo foi uma foto antiga que ele nunca havia visto antes, João jovem trabalhando em sua bancada. Com um sorriso idêntico ao que Ricardo agora tinha quando ensinava, encontrei nos arquivos da cidade, explicou Joaquim. Achei que você gostaria de ter. Ricardo observou a fotografia longamente. A semelhança era impressionante, não apenas física, mas na postura, na maneira de segurar as ferramentas, na concentração visível no olhar. O sangue fala mais alto, comentou Maria Clara, que havia voltado à oficina. Mas não é só isso. É o amor pelo trabalho bem feito, o respeito pela madeira, a vontade de ensinar. Você é mais filho dele do que jamais imaginou. Berço ficou pronto ao amanhecer. Era uma peça excepcional que combinava a técnica refinada que Ricardo havia desenvolvido com a sabedoria simples que João havia deixado em seus projetos. Cada detalhe contava uma história, os encaixes precisos falavam de perseverança. O acabamento impecável mostrava dedicação e os entalhes delicados revelavam amor. Quando o pequeno João foi colocado pela primeira vez no berço feito por seu tio, todos puderam sentir uma presença especial no quarto, como se João, o carpinteiro, estivesse ali sorrindo para seu neto, orgulhoso do homem que seu filho havia se tornado. A vida é engraçada, refletiu Ricardo, observando-o. Para o bebê adormecer, eu passei 45 anos construindo um império de vidro e aço. Mas só encontrei minha verdadeira riqueza quando aprendi a trabalhar com madeira. Maria Clara abraçou o filho. Suas mãos agora tão calejadas quanto as dele. Seu pai sempre dizia que a madeira escolhe seus artesãos. Ela esperou pacientemente por você, meu filho. A história de Ricardo, o bebê trocado que se tornou um poderoso empresário e depois encontrou sua verdadeira vocação como artesão. Havia se transformado em um símbolo de redenção e esperança, mas para ele o maior tesouro não estava no reconhecimento público ou no sucesso da escola, estava nas manhãs silenciosas na oficina, no cheiro de madeira fresca, no sorriso dos alunos aprendendo, nas mãos calejadas que contavam histórias de trabalho honesto e principalmente na certeza de que finalmente havia encontrado seu verdadeiro lugar no mundo, um novo começo. Ele murmurou para o pequeno João, que dormia serenamente em seu berço artesanal: é isso que seu avô nos ensinou, que nunca é tarde para recomeçar desde que seja com amor e verdade. Assim, na pequena cidade de Poços de Caldas, o legado de João continuava vivo. Não apenas através das peças que criou, mas através das vidas que seu exemplo continuava transformando, uma história de amor entalhada na madeira do tempo.